responsabilidade, a nossa roteira Amanda Laura, a qual ela conclama passar conosco. Oremos. Pai eterno, use base nesta noite segundo o teu propósito. Inicia sobre o pregador desta noite, pois essa palavra é tua e que tu possas transmitir-nos através do teu servo. Nós choramos gratos, recheio, chuva, rocher. Amém. Shabbat Shalom a todos. Desde casa, o Espírito ministrou no coração que cada um aqui e aquele que está assistindo ou que irá assistir ainda, coloque no seu coração, assente de verdade no seu coração a querer ouvir a voz do Espírito do Senhor. Porque nós não viemos aqui à toa. Se você veio aqui à toa, é perca de tempo. Então pare, assente isso de verdade no seu coração e queira ouvir a voz do Espírito, que Ele possa falar conosco nesta noite, em nome de Yeshua. E nessa noite, Ele quer falar conosco sobre perseverança. Algo em que nós precisamos dela para tudo na nossa vida. Mas há uma qualidade, vocês sabiam disso? Que nem todos a têm. E se nós, porventura, não somos pessoas perseverantes, nós precisamos pedir essa qualidade ao Eterno. Nós precisamos. Qualquer coisa, aliás, que esteja em falta em nós, sabedoria, como a palavra de Deus diz, peça, qualquer outra qualidade que esteja em falta em nós podemos clamar ao Senhor e pedir que Ele nos dê. E nessa noite nós iremos falar sobre perseverança. Convido os irmãos a abrir no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 29. Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 1. A Parashá dessa semana fala sobre a trajetória, a história de Isaac. Todos nós aqui temos uma trajetória que estamos percorrendo de vida. E ela só acaba quando nós voltamos ao pó da terra. Concordam comigo? O fim da nossa trajetória é quando nós partimos. Então, nessa trajetória, em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa perseverar para algo. Para alcançar uma profissão, a gente persevera onde? Nos estudos. Para alcançar um sonho, você persevera de várias formas, guardando algum valor, se preparando de alguma forma, fazendo algum curso, vou dar um exemplo aqui. Alguém que tem um sonho de mergulhar, vai lá, faz um curso para fazer um bom mergulho, enfim. Para tudo, a gente tem que perseverar de alguma forma, porque senão a gente não chega em lugar nenhum. Concorda comigo? Por quê? Se não há perseverança, a gente começou e não continuou. Você parou no meio do caminho, ou você desistiu, viu que não era bem isso, olhou para trás, você não perseverou. Então você não chegou ao fim ou ao objetivo que deveria ser alcançado. E nessa noite a gente vai falar da vida de dois reis, sobre a trajetória de dois reis, que serão o rei Ezequias e o rei Asa. A gente vai falar um pouquinho da trajetória deles e como
9, primeiro falando do rei Ezequias. Vamos ler do 1 ao 11, que diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade, ou seja, era um rei jovem, né? E 29 anos em Jerusalém ele reinou, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Nós aprendemos no Shabat passado que ser reto é ser justo, praticar atos de justiça, né? O Shabat vai ligando ao outro, certo? E aí, a palavra de Deus diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos da terra. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele restabeleceu o culto no templo. E trouxe os sacerdotes e os levitas, os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Eterno, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Eterno nosso Deus, e o deixaram. Aqui já está mostrando que os pais deles não completaram a trajetória, não chegaram até o fim. Se deixaram o Eterno, não completou. E desviaram o rosto do tabernáculo do Eterno e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alfendre, apagaram as lâmpadas, os menorôs, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou. Quem os entregou? O Eterno. A perturbação, a assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Não foi a Satã, foi o próprio Deus. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora, isso é Ezequias falando. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto, ou seja, um pacto, uma nova aliança com o Eterno Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Eterno vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes e para seres seus ministros e para queimardes incenso. Agora vamos lá no capítulo 31, versículo 20, do mesmo livro. 31, 20. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Eterno seu Deus. E no capítulo seguinte, 32, nós vamos ler mais um pouquinho dessa trajetória. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, olha que interessante como começa. Depois dessa fidelidade, de tudo que Ezequias fez, de tudo que ele levou o povo retornar ao serviço no templo, veio quem? Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes
e intentou separá-las para si. Ataque de Senaqueribe. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e seus varões para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Vamos lá no 6. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-se na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo, presta bem atenção: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, e nem vos espanteis por causa do rei da Síria, Senaqueribe, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que o que está com ele. Continuando. Com ele está o braço de carne, mas conosco o eterno nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Olha a importância da gente trazer palavras que venham levar o nosso espírito a confiar e a prosseguir. Foi isso que eles fizeram. Vamos lá agora em 2 Reis, capítulo 20, continuando falando do rei Ezequias. 2 Reis 20, do 1 ao 11. Depois desse episódio de Senaqueribe, que nós sabemos o final, diz assim, versículo 1: naqueles dias adoeceu. Ezequias ficou doente, e de uma doença, que o levaria à morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Eterno, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, presta bem atenção, ele recebeu uma notícia de morte, e o que ele foi fazer? Orar. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, ou seja, reto, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, imediatamente o Senhor mandou a resposta: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Eterno, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Maravilhoso. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, Senaqueribe, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E disse mais Isaías: tomaram uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga. Era alguma doença na pele, que não diz qual é. E imediatamente ele sarou, ele foi curado. E lhe foi acrescentado esses 15 anos de vida. Agora volta lá em 2 Crônicas 32, a partir do 24.
para a gente fechar sobre o rei Ezequias. Lá no versículo 24, diz assim: porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 novilhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 novilhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número, e alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, e os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, olha quanto tempo, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação. Peraí, que eu acho que estou lendo errado. Peraí. 32. Virou a folha de mim. Perdão. 32, 24. Ah, sim. Agora está certo. Naqueles dias Ezequias adoeceu, como nós vimos, orou ao Senhor, e ele me deu um sinal. Agora, o ponto que eu quero chegar. Mesmo depois desse benefício que Ezequias recebeu, vamos lá no versículo 25, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, ou seja, os 15 anos que lhe foram acrescentados de vida, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Pula lá para o 27. O motivo dele ter se exaltado: teve Ezequias riquezas e glória e grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata, de ouro, de pedras preciosas, de especiarias e de escudos, e de tudo que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo, do mosto, do azeite, estrebarias para toda a caixa de animais e corrais para o rebanho. Ele edificou também cidades, possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Ele teve abundância, e aqui está dizendo que foi Deus que deu, porém o seu coração se exaltou, mesmo depois de ter recebido mais 15 anos de vida. Porém, lá, voltando no 26, versículo 26, diz assim: Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Então aqui, Ezequias se elevou, porém ele se arrependeu, se humilhou e encontrou lugar de arrependimento. Guarda aí a vida de Ezequias. Vamos lá agora para a vida do rei Asa. Vamos ler o mesmo livro, só que no capítulo 14. Acompanhem comigo. Rei Asa, de 1 a 10. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar nos seus dias. Primeira informação: e esteve a terra em paz durante 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, exatamente como o rei Ezequias. Por quê? Tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, cortou os bosques, tirou a idolatria,
Mandou a Judá que buscassem ao Eterno, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos, as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra eles naqueles anos, porque o Senhor lhes dera repouso. Não estava havendo guerra durante todo esse período. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Eterno nosso Deus, buscamos-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Até o 10. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que trazia papéis, lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam arco. Todos estes eram varões valentes. Então, se precisasse de uma guerra, eles tinham essa quantidade de pessoas. Vamos lá, até o 10. E Zerá, o etíope, saiu contra eles. Olha a quantidade que saiu contra eles. Com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. Bem maior, né? Quantos que Asa tinha? 300.000 para 1 milhão, é uma grande diferença. Continuando. Então Asa saiu contra eles e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. Então aí já iniciou a guerra. Vamos lá no 11. Continuando. 14. Segunda Crônicas 14. Aí que do 11 ao 13, eu vou ler aqui. Vamos lá, do 11 ao 13. Asa clamou ao Eterno seu Deus: Adonai, não há ninguém que se compare a ti, forte ou fraco, que possa socorrer. Ajuda-nos, Adonai, nosso Deus, porque nós confiamos em ti e estamos avançando contra essa grande multidão em teu nome. Tu és Adonai, o nosso Deus. Não permita que os homens te detenham. Assim, Adonai feriu os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram. Olha aí, era 1 milhão contra eles. Adonai feriu e o restante fugiu. Asa e o exército que estava com ele os perseguiram até Gerar, e os etíopes foram derrotados, sem que houvessem como se recobrar. Eles foram dispersos diante de Adonai e de seu exército, que levou deles ainda espólio. Tudo que ficou lá ficou para eles, e em grande quantidade. Preste atenção. Capítulo 15, capítulo seguinte, de 1 a 7. Continuando. O Espírito de Deus veio sobre Azaria, filho de Obed. Ele foi até o encontro do rei Asa e lhe disse: Ouça-me, Asa, ouça-me, todo o povo de Judá e Benjamim. Adonai está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, o encontrarão. Mas, se o abandonarem, ele os abandonará. Por um longo tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem um sacerdote que pudesse ensinar e sem a Torá. No entanto, quando em sua angústia eles se voltaram para Adonai,
o Deus de Israel, e o buscaram, eles o encontraram. Naqueles dias, o povo que saía atrás de seus negócios andava inseguro, e grandes perturbações afligiam todos os habitantes das terras, de forma que eles ficaram dispersos em pedaços, nação contra nação, ou seja, guerra atrás de guerra, e cidade contra cidade, enquanto o Eterno os perturbava com todo tipo de angústia. Vocês, porém, sejam fortes e não sejam negligentes, porque o seu trabalho será recompensado. Às vezes a gente precisa desse lembrete, né? O Senhor está nos lembrando nessa noite. Versículo 17. Continuando. 17. Aqui. Entretanto, os lugares altos não foram removidos de Israel. Apesar disso, o coração de Asa foi totalmente dedicado em toda a sua vida. Ele trouxe para a casa de Deus todos os artigos que seu pai tinha consagrado, e também todas as coisas que ele mesmo consagrou, prata, ouro e utensílios. Não houve mais guerra até o 35º ano do reinado de Asa, 35 anos. E no capítulo seguinte, para finalizar a parte do rei Asa, no 16, diz assim, no ano seguinte, no ano 36º até o 35º, não havia guerra. No 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá. E ele edificou Ramá para ninguém deixar sair e nem entrar a Asa, rei de Judá. Voltou a guerra. Então preste atenção. Então tirou Asa prata e ouro dos tesouros da casa do Eterno e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria. Ele pegou o prata e ouro da casa do Senhor e enviou para esse rei, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti. Ele fez uma aliança para esse rei. Como houve entre o meu pai e o teu, eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, que é aquele que foi contra ele, e enviou os capitães dos exércitos. Aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad, esse rei, deu ouvidos ao rei Asa e enviou capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel e feriu-o. Foi para a guerra com eles. Lá no 7. Naquele mesmo tempo veio outro profeta, Hanani, veio a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria, esse que ele foi fazer aliança, e não confiaste no Eterno, teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura, aí ele lembrou lá atrás, porventura não foram os etíopes e os líbios, um grande exército lá, de 1 milhão, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, eles entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-te forte para com aqueles cujo coração é perfeito, reto como ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras
contra ti. Até o 13. Porém, o que Asa fez quando ouviu esse profeta? Se indignou e lançou na casa do tronco. Ele era rei, ele usou o poder de rei e mandou prender esse profeta. Lançou na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns dos povos. Então mandou prender ele e ainda oprimiu a outros. Aí vamos lá agora. 12. O que aconteceu? Caiu Asa doente. Ficou doente. Ficou com uma doença nos seus pés. Na versão judaica fala que foram nas pernas, então vamos entender os membros inferiores. No ano 39º do seu reinado, e grande por extremo era a sua enfermidade. Uma enfermidade que nós entendemos que levaria à morte também. A diferença agora. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Ele só buscou aquele que pode curar o corpo, mas não a alma e o corpo. Guarda essa informação. Agora, eu vou fazer um paralelo entre eles dois, que na verdade é uma recapitulação de tudo que nós lemos aqui. O rei Ezequias começou a reinar jovem, com 25 anos. O rei Asa não relata a idade dele. Mas o rei Ezequias reinou durante 29 anos. O rei Asa reinou durante 41 anos. Ambos fizeram o que era reto aos olhos do Eterno, ou começaram, né? Durante a sua trajetória, por um período, eles faziam o que era reto aos olhos do Eterno. O rei Ezequias estabeleceu o serviço sacerdotal no templo. No reinado do rei Asa, cessaram-se as guerras até o 35º ano do seu reinado. Foram tirados os ídolos e fizeram um concerto. O rei Ezequias adoeceu, o rei Asa também. O rei Ezequias recebeu mais 15 anos de vida. O rei Asa não. O rei Asa, ele fez uma aliança que não deveria ter feito. E não aceitou a palavra de exortação do profeta. E ainda o puniu por isso. E a recompensa, as guerras retornaram, que tinham cessado. O rei Ezequias, no momento de abundância, subiu ao coração a soberba. E no momento que ele adoeceu, ele se humilhou e a doença foi revogada, ele foi curado, né? Já o rei Asa, ele ficou com uma doença grave também, porém ele só buscou a cura física, ele só buscou a medicina. E 2 anos depois ele morreu. Então o Senhor não o curou. E como não fala mais a respeito dele, isso subentende que não houve um arrependimento da parte dele. Porque ele não aceitou a exortação do profeta. Tá? Então, meus irmãos, nessa comparação aqui, nessa trajetória desses reis, a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Porque todos nós aqui estamos numa trajetória. E a gente tem que perseverar naquilo que o Senhor tem nos chamado. E as situações são para nos parar. Ou para fazer a gente olhar para trás e não buscar o eterno. Meus irmãos, podemos ser acometidos de doenças? Podemos, como eu já contei aqui, mas
o que nos leva à cura é se humilhar. Seja uma doença curável ou não. O Eterno pode curar qualquer doença, mas o que faz a diferença, ela sendo física ou não, é se humilhar. Reconhecer o que temos feito, como eu contei aqui do meu exemplo, o que eu tinha feito, eu me humilhei e por misericórdia o Senhor fez a doença entrar em remissão, Ele me curou. Mas foi pelo meu arrependimento que eu tinha feito. E eu sei que foi por conta das minhas atitudes. Então, meus amados, o Espírito do Senhor quer falar conosco para a gente continuar a caminhada com perseverança. O que é perseverança? Risca. Fidelidade. Suportar o processo. Quem mais? Ser constante. Constante. Exatamente. Qualidade da pessoa persistente, de quem não desiste jamais. Característica de quem persevera, insiste e não desiste de algo específico. Constância. Conseguiu realizar algo, teve muita perseverança. Da origem do latim, tem o sentido de persistência, prolongamento, constância. Então, meus amados, se nós não somos pessoas, a gente sabe se a gente é uma pessoa que persevera ou não. Às vezes a gente começa algo e para no meio do caminho. Cada um de nós se conhece. Se eu tenho dificuldade de perseverar em algo, é hora de pedir. Por quê? Para alcançar a salvação, precisa de Perseverar. aquele que vai herdar a salvação é aquele que perseverar até. Se hoje eu não quiser mais servir o Eterno, não importa o que eu fiz até o dia de ontem. Então, nós podemos estar como esses reis hoje, fazendo o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Mas será que amanhã estaremos fazendo? Aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Por quê? A Satã não vai cansar de tentar nos parar, de tentar fazer a gente olhar para trás, de tentar fazer a gente pecar. Então, precisamos pedir essa qualidade ao término de perseverança. Por quê? Podemos ter, mas podemos, para as coisas do Senhor, não ser. Talvez a gente persevere para outras coisas, mas para as coisas do Eterno, às vezes a gente se cansa, às vezes a gente não quer. Então, assentemos no nosso coração perseverar naquilo que o Senhor tem nos chamado, naquilo que o Senhor tem nos mandado fazer e naquilo que Ele tem falado individualmente com cada um. Shabbat Shalom. Essa é a meditação desse Shabbat. Amém. Amanhã, no início do nosso serviço, às 9h30, você que nos assiste, poderá nos acompanhar a partir das 9h30 da manhã. Hoje começamos um pouquinho atrasado, mas geralmente nós iniciamos às 19h30, 7h30 da noite, toda sexta-feira. Para nós já é o nosso período Shabbat, véspera de sábado. E sábado de manhã, às 9h30, estamos dando início à continuidade, né? No rodar da Torá, no Shaharit Shabbat, como serviço da Torá. Sacerdotal. E o marido que casou no mar, esperei lá, e a Deus vai palmetar, vivo dentro.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deixando que Yeshua HaMashiach, Adoneiro, o Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shalom, shalom.